regimes de cumprimento de pena? A dinâmica é progressiva. Progressiva. O que eu quero dizer com isso? Que o sujeito vai passando de um regime mais grave para o regime mais ameno. Isso é o que nós chamamos de progressão. O que é progressão de regime? É passar de um regime mais grave para um regime mais ameno. Ele vai passar do fechado para o semiaberto, vai passar do semiaberto para o aberto. Será que ele pode passar direto do fechado para o aberto? No mundo jurídico, não. No mundo jurídico, ele tem que ir par e passo. Vai do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. No mundo jurídico não pode ir direto do fechado para o aberto, não. Mas e se faltar vaga? Não, se falta vaga, no mundo jurídico, ele não vai estar indo direto do fechado para o aberto. Se faltar vaga, no mundo jurídico, ele está indo do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. No mundo dos fatos, pela falta de vaga, pela imperfeição da realidade ante o ordenamento, aí sim ele vai direto do fechado para o aberto, esperando a vaga no semiaberto, porque juridicamente ele está no semiaberto. Claro? Joia? E quais são as condições para que ele possa progredir de regime de cumprimento de pena? São duas as condições, em regra. Uma condição objetiva e uma condição subjetiva. Condição objetiva é o cumprimento de parcela da pena. Ele tem que cumprir um pedaço da pena. Quanto de pena? Ele vai cumprir nos crimes comuns 1/6 da pena. Nos crimes comuns 1/6 da pena. E nos crimes hediondos e equiparados, depende. Se ele for primário, basta que ele cumpra 2/5 da pena. Se ele for primário, basta que ele cumpra 2/5 da pena. E se for reincidente, 3/5 da pena. Reincidente, 3/5. Então perceba, crime comum tem que cumprir 1/6, não importa se primário ou reincidente. Crime hediondo ou equiparado, depende. Se primário, 2/5, se reincidente, 3/5. Já conseguimos perceber então qual o requisito objetivo. E o subjetivo? Qual é? Subjetivo é um mérito. Ele tem que merecer. Então ele tem que ter bom comportamento. O que vai ser percebido pelo relatório do próprio diretor ou por outros meios aí que o juiz entenda necessários para se perceber se o sujeito teve ou não bom comportamento. Satisfeitos os dois requisitos, ele progride. Tá bom? Tá bem? Essa é a regra da nossa lei de execução penal. Tem até uma exceção: crime contra a administração pública tem que reparar o dano. É uma condição especial. Praticou crime contra a administração pública, tem que reparar o dano ao erário. Mas isso é, como eu disse, uma exceção. Ok? Enfrentamos então as penas privativas de liberdade. Percebemos que nem toda pena privativa de liberdade é prisão. Percebemos como a ideia da prisão é ir perdendo espaço ante medidas mais ressocializadoras. Bom, com isso nós encerramos o nosso tema do dia, mas já voltamos, tratando um pouco mais do tema, no nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. Fico esperando, senhores. Até lá.
Chegamos ao nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. Vamos responder perguntas de nossos telespectadores. Vamos lá? Professor, na detenção é possível o cumprimento de pena em regime fechado? Excelente pergunta. Pergunta frequente, porque quando a gente vai falar da pena de detenção, nós sempre esclarecemos que ela não admite o regime inicial fechado. Não foi isso que a gente fez? Ela não admite o regime inicial fechado, mas sim, ela admite cumprimento em regime fechado se decorrente de regressão. Como assim? Ora, assim como o sujeito que tem bom comportamento, ele vai progredindo de regime de cumprimento de pena, a ideia que inspirou nossa lei de execução penal, que é a noção de bônus and marks, de privilégios, regalias e castigos, ela orienta que aquele que tem mau comportamento possa regredir. O sujeito volta nos regimes, ele regride nos regimes. Então, se o sujeito foi condenado a pena de detenção, ele não vai começar no fechado. Ele vai ter que começar ou no semiaberto ou no aberto. Mas se tiver mau comportamento, ele pode sim regredir para o fechado. Aliás, me permita já emendar uma outra questão muito frequente. O sujeito pode regredir por salto? Ele pode ir direto do regime aberto para o fechado? Por exemplo, num crime punido com detenção, numa pena de detenção? Nós vimos que progressão não. Nós vimos que a progressão tem que ser passo por passo. Tem que sair do fechado e ir para o semiaberto, semiaberto para o aberto. E a regressão? A regressão pode. A regressão pode ser por salto, pode regredir direto do regime aberto para o fechado. Vamos à segunda pergunta. Professor, a prisão tem caráter ressocializador? Pergunta das mais polêmicas. Tem caráter ressocializador? Político-criminalmente, filosoficamente, esse é um debate que não tem fim. A pena de prisão nasce historicamente com a força que ela tem, como base para que seja tratada como a pena por excelência, há 500, 600 anos atrás, durante a predominância do direito canônico, não é? Quando o direito canônico ganhou aquela força, a igreja dominando o Estado e etc. Pois é, a prisão, ela não é um paralelo da sanção da clausura do direito canônico. O pecador, principalmente aquele que fazia parte do clero, ele deveria ficar enclausurado numa salinha, porque lá dentro daquela salinha, pagando penitência, ele ia ficar lá meditando sozinho, pensando, ia sublimar e encontrar a luz divina. É daí que vem a ideia de se punir as pessoas com o aprisionamento, com a clausura, trancar a pessoa no lugar fechado. Tanto é assim que o local em que se cumpre pena em regime fechado, ainda no Brasil, é chamado penitenciária. Por que penitenciária? Porque é o lugar em que se cumpre penitência, dada a tamanha inspiração do direito canônico. Mas será que funciona fora da questão da fé? Será que a prisão consegue fazer com que o sujeito medite sobre o que fez, se arrependa, decida não praticar mais crimes? Há aqueles que acreditam nisso. Há aqueles que confiam que a prisão seja sim uma medida ressocializadora. Há outros tantos que entendem que não, que entendem que querer que o sujeito aprenda a viver em sociedade, retirando-o da sociedade, é mais ou menos como querer que o sujeito aprenda a tocar